Só para contextualizar do começo da história, no último dia 1º de abril, primeiro jogo da final entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, 2 torcedores flamenguistas foram detidos, né? Ainda na arquibancada, logo após supostamente terem levantado uma faixa com a mensagem de morte aos torturadores de 64. A intenção da faixa que era abordar a falta de punição desses torturadores, né, que foram assassinos, que atuaram em nome de uma ditadura política e empresarial no nosso país e que foi levada a cabo pelas Forças Armadas no dia 1º de abril de 1964. O jogo coincidiu com essa data e calhou da gente realizar essa ação. Após a faixa ser aberta no dia na arquibancada, ela foi bastante aclamada pelas pessoas, né, que estavam ali presentes. As pessoas aplaudiram, muita gente curtiu, né, ficou surpreso, mas reagiu positivamente. Só que, ao mesmo tempo, houve uma reação não esperada, assim, né? Alguns membros de organizada daquele setor ali do estádio tiveram como reação segurar esses torcedores, alguns torcedores, e acusar de serem os donos da faixa, né? Porque hoje a realidade na arquibancada no Rio de Janeiro, principalmente, né, a nossa realidade aqui, ela é o seguinte: devido a essas constantes arbitrariedades que o BEP vem tendo junto ao Ministério Público, criou um ambiente de hostilidade total, né, de medo, de insegurança jurídica, porque qualquer coisa que se realiza na arquibancada, o BEP pune, né, por um período de acordo, BEP e Ministério Público, né, punem de acordo com critérios pessoais, né? A gente vê aí hoje as maiores organizadas do Flamengo punidas, tendo seus presidentes com mandado de prisão, e elas impedidas de não só do Flamengo, né? Nós temos hoje as torcidas do Flamengo, Vasco e Fluminense com seus presidentes sendo perseguidos, sem terem feito absolutamente nada. Eles não são acusados de nada e estão sendo perseguidos. A realidade de hoje é essa, né? E com esse clima de hostilidade, o que acontece é isso. A própria organizada acabou por apontar e entregar para o BEP essas pessoas acusando de serem os donos da faixa. Diante disso, as pessoas foram levadas ao GCRIM e no GCRIM foi feita uma oferta, né, de acordo unilateral que beira o absurdo. Aí as medidas do acordo eram o seguinte: número 1, que era o banimento da presença em jogos do Flamengo em todo o território nacional até 31 de dezembro desse ano, de 2023. Número 2, em dia de jogo do Flamengo, qualquer jogo, independente de ser no estado ou fora do estado, os envolvidos precisam estar em casa 30 minutos antes do jogo começar até o final do segundo tempo. Número 3, o uso de tornozeleira até o dia 31 de dezembro, para que eles fossem monitorados o tempo todo. E o número 4, uma multa de R$400. Né? Obviamente que isso não foi aceito, né? Porque são punições que atingem além do bolso. Com a multa, atinge a integridade moral dessas pessoas, porque o uso de tornozeleira eletrônica por 8 meses aproximadamente, o constrangimento que causa nisso, o cara ser exposto a usar uma tornozeleira, o impacto que dá na vida social desse cara, no trabalho, na família, né, nas pessoas ao redor, e além de dar um impacto emocional muito grande, né, porque atinge o coração diretamente das pessoas, que é a impossibilidade de acompanhar o clube no estádio por esse período, né? E é isso. Ao não aceitar essa proposta, foi imposto o uso de tornozeleira, né, para que o monitoramento fosse feito, e eles
fiquem afastados das praças esportivas onde o Flamengo atue durante todo o ano, como medida cautelar, né? Eles alegam. Além disso, os torcedores vão responder por um processo criminal e estão aguardando o julgamento, né? É muito engraçado tudo isso, cara, para não dizer triste, né? Que o Brasil é o único país sul-americano que não puniu, nunca é demais lembrar, nunca puniu seus torturadores, né? Após esses regimes de ditadura, eles sempre receberam anistia e muitos morreram mesmo sem serem punidos. E esse apagamento histórico acaba fortalecendo as nossas ondas golpistas que vão e voltam e, na verdade, a cada dia estão se fortalecendo mais e mais. E deixando bem claro um outro ponto, cara, que vale ressaltar que o que incriminou os torcedores, né, nesse dia, nesse ato, foi o seguinte: eles são enquadrados no artigo 41B do Estatuto do Torcedor, que ele diz o seguinte, que ele versa sobre o seguinte: sobre promover tumulto, praticar ou incitar a violência, né? Um instrumento que deveria garantir a liberdade de expressão nos estádios, que hoje se faz mais do que necessário ser atualizado, porque é cheio de falhas e precisa ser revisto e alterado, mas que dessa vez, pelo menos, ele possa ser revisto e alterado com participação de torcidas, de organizadas, de torcedores, e que seja reconstruído, né? Hoje é muito importante ressaltar que o torcedor ele é o maior patrimônio do clube. Apesar de muitas vezes ele não ser visto dessa forma, né? Ele é o maior patrimônio. E importante também que o governo atual mais do que necessário que um posicionamento diante dessa questão mesmo de rever o estatuto, né? Importante que o presidente Lula, que é a ministra Ana Moser e o secretário Ferraresi não cometam os mesmos erros do passado, né? E convoquem os torcedores para rever esse estatuto, para rever a condição desse documento, que mais pune do que garante direito aos torcedores e às torcidas no Brasil. E é isso.